Recebemos hoje, no Made in Paraná, Eduardo Bequim, nosso co-host e comentarista, e um convidado para mais do que especial, o Arthur Grimbal, vice-presidente do Conselho do Boticário. Então, obrigado, Arthur, seja muito bem-vindo. Eduardo Bequim, muito bem-vindo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre das maiores empresas, os maiores orgulhos do Paraná, que é o Grupo Boticário. A gente também quer conversar um pouco sobre o homem que fez parte da construção dessa história. Então, Arthur, seja bem-vindo. E já nos conta um pouco, né? Você começou com 17 anos no Boticário e veio crescendo junto com o grupo. Como que é essa experiência de ter começado tão cedo? E o que te fez começar tão cedo? Poxa, super obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui conversando um pouco. No fundo, eu sempre brinco, o Boticário, na verdade, é uma coisa que nasceu para dar certo, porque ela é uma sociedade de dois cunhados. São dois cunhados que se dão super bem, se gostam, são sócios durante décadas aí, e isso eu acho que diz muito, né? Porque no fundo acaba sendo uma soma de sonhos. Tanto a minha família quanto a do Miguel, né, nossas famílias na verdade vieram como imigrantes para o Brasil, vieram da Europa. Infelizmente, nossos pais passaram a guerra na Europa, né? Foram sobreviventes do Holocausto, e ao sair de lá queriam ir para um país melhor, para poder construir a vida. Tentaram vir para o Brasil a primeira vez, não conseguiram, porque naquele momento o Brasil estava mais alinhado sob Getúlio Vargas com o regime nazista. Foram para a Bolívia, e depois da Bolívia vieram fincar raízes aqui no Brasil e escolheram o estado do Paraná, a cidade de Curitiba, para ficar, né? E quando eles chegaram, na verdade, se dedicaram também ao comércio. Então nós dois temos eu brinco, a experiência da lojinha, né, da onde a gente aprendeu, né? E para mim foi uma super escola, porque eu brinco muito, né? Ou seja, quando você tem uma empresa que é familiar e o negócio se mistura, você discute o boletim, né, na terça-feira à tarde no escritório da criança e discute o estoque no almoço de domingo da família, né? As coisas acabam se misturando de tudo. E aí a gente tive a oportunidade, junto com as irmãs, de conviver, obviamente, mais intensamente. E eu brinco, né, que o meu primeiro emprego foi guardador de banca. Eu tinha 8, 9 anos, aquelas bancas de promoção que você bota. Meu pai falava, eu era maiorzinho, faz cara de bravo e fica lá para deixar ninguém roubar. Aí, cuidando, né? Aí fui bem, fui ser porteiro. Fui promovido, a gente tinha uma outra loja ao lado, que era uma loja infantil. E aí, em época, final de ano, muito fluxo de gente, você ficava controlando a porta, entrada e saída. E aí eu fui para a terceira promoção, eu fui office boy. Com quantos anos? 12 anos. 12 anos fui office boy, porque eu nunca gostei de pedir nada para ninguém, eu queria um aumento de mesada. Então eu fui negociar com meu pai que se eu trabalhasse com ele, né, na parte financeira, se ele me dava um aumento de mesada, e ele topou. Não sei porque ele topou. Mas é interessante, porque a gente estava conversando. Obviamente que eu não abri mão do estudo, não abri mão do futebol, não abri mão do inglês, nada, mas eu tinha minha responsabilidade. E eu passei a conviver muito nesse ambiente de loja. E eu fui picado por esse negócio chamado varejo. Porque toda a pergunta que eu me fazia, quando eu tinha 13, 14 anos, nas lojas lá, porque você acaba tendo um contato com todo o ambiente, e eu continuo fazendo até hoje, por que o consumidor entra na nossa loja para comprar um produto? Hoje, da nossa marca, naquela época, era que o consumidor entraria na loja dos meus pais, né, para comprar um produto que era vendido, inclusive, em outras lojas próximas da região. Essa lógica do que você aprendeu no varejo ali, né? Nesse varejo, quem é de Curitiba que está nos acompanhando, é um varejo tradicional do centro de Curitiba, era a loja de Samuca. Samuca Modas. Isso, mas essa experiência, essa sensibilidade que você tem, que já conversei também com o Bequim, que nos relatou que às vezes vocês se encontram nessa rodada pelo varejo no final do ano, essa sensibilidade, ela se mantém atual quando a gente pensa numa empresa do tamanho que é o Grupo Boticário? Não, total, porque no fundo acho que para mim tem que ser muito claro a quem você está servindo. Nós estamos servindo ao consumidor, independente do canal que a gente atua e da marca que a gente oferece, estou servindo ao consumidor. Então, a hora que eu perder esse toque, o dedo da ponta, eu tenho um problema. Então, eu visito muita loja, eu visito datas comemorativas, visito o Brasil inteiro, final de ano faço questão nos dias 21, 22 estar em Curitiba para visitar as lojas de Curitiba. Para mim é um ritual, fora as visitas esporádicas que eu faço também, uma escapada no final de semana, levo meus filhos para ver, tá? Porque é o toque, você aprende muito com a ponta. As coisas não acontecem dentro de uma salinha com carpete e ar-condicionado. O mundo lá fora, o consumidor está lá de fora. E eu brinco muito que nós, varejistas, né, e marcas de bens de consumo, o músico fala, tinha uma frase de uma música do Milton Nascimento que falava: o artista tem que ir aonde o povo está, o varejista tem que ir aonde o consumidor está. Então nós não podemos perder isso daqui. Mas deixa eu só fechar a historinha para você ali, que senão eu vou ficar incompleto aqui. Aí nisso eu tive a oportunidade de trabalhar, entender um pouco desse ambiente de loja, porque loja para mim é uma pequena, grande escola. Você pode ter uma loja com 5 pessoas trabalhando, você pode ter uma loja com 300 no supermercado, mas você vai ter que saber comprar, selecionar portfólio, fazer um bom atendimento, dar crédito, entender de questão fiscal, seja estoque, operação, e é um aprendizado muito bom.
E dentro disso, obviamente, quando eu tinha uma discussão com meu pai, às vezes, eu saía e ia bater na porta do Miguel, né? O Miguel já tinha o laboratório, eu matei muita aula quando era criança, para ir brincar no laboratório, lá. E aí eu ia falar, vim trabalhar com você, porque eu não quero mais trabalhar com meu pai. Ele dizia, não, pelo amor de Deus, não quero problema com meu sogro, volta lá. Até que em 86, mais um dos planos do Brasil, né? O plano cruzado, o Wilson Funari era o presidente, era o ministro da Fazenda, né? E que ele bagunça toda e ele precisava fazer uma mexida importante, as coisas estavam tão difíceis, e ele então trocou o diretor financeiro, ele trouxe o senhor Bernardo Fedalto, uma pessoa que também tem um nome bastante importante no Paraná, foi presidente da D10 e outras coisas, para ser, né, o BRBS, acho que ele também chegou a ser presidente, para ser o diretor financeiro, e ele precisava de alguém para trabalhar junto, o Fedalto, e acho que o critério maior era a confiança, e ele foi falar com meu pai se ele me emprestava. E eu fui feliz da vida para lá e de lá a gente se formou uma sociedade e estou até hoje. Do alto dos seus 5 anos de experiência no varejo, com 17 anos, você... Mas foram 5 anos muito importantes, porque conhecer os processos no negócio são muito importantes. Então, quando você executa aquilo... E a gente, no fundo, a gente nasceu através de uma rede de lojas. Né? Hoje a gente é omnicanal, a gente trabalha com lojas, a gente trabalha com venda direta, a gente trabalha com comércio eletrônico, comércio multimarca, falando especializado, mas a origem foi loja. E o aprendizado de como atender o consumidor e como trabalhar com um parceiro de negócio, porque nós, né, fomos reconhecidos não só no Brasil, mas mundialmente, né, pelo segmento de franquia. Então, como você trabalhar com um parceiro de negócio nos deu toda a oportunidade de fazer essa história tão bela e perfumada como ela foi. E isso você aprende aonde? Na operação, entendendo, porque é muito fácil chegar e dar palpite, né? Mas vai lá, tá no dia a dia, vai entender. Tem gente que falava assim, não, mas você tem que pegar essas meninas aqui da loja, você tem que botar um saltinho nelas para elas ficarem mais bonitas. Fala, tá bom, querido, fica 8 horas, 12 horas de pé do dia no salto e depois você conversa comigo. Então, não tem como, tem que conhecer. Pedro, só aproveitando a tua pergunta e a fala do Arthur, se é importante o aprendizado, você sabe, quando eu fui chamado para Invest Paraná, a primeira pessoa que eu fui conversar foi com o Arthur. Eu cheguei e falei, Arthur, o que falta num governo? Você como um grande empresário do Estado e o Arthur uma grande liderança, da mesma forma que estamos tendo novas lideranças políticas, estamos tendo novas lideranças no setor empresarial. E a primeira coisa que ele falou para mim, o que falta é um conceito de marca. Lembra que o consumidor, quando vai na tua loja, vai no teu produto, ele tem que ser engajado, ele tem que estar junto. Então, assim, você acabou de comentar, pô, eu quero ter o meu produto como uma marca, eu quero ter... Como é que você encara isso hoje, pegando o gancho da pergunta do Pedroso, na questão da marca do teu produto, da tua empresa? Para o nosso negócio? É. No fundo é fundamental, porque quando você fala de uma marca, você está falando... É muito da questão como que a marca, a organização, olha para o mundo, consegue trazer uma proposta de valor e como você consegue engajar as pessoas ao redor dessa proposta de valor, né? Então, é isso que você faz. Você pode fazer um produto, pegar e lançar ele, pode, mas qual a vida desse produto se você não cuida de todos os aspectos, né? Porque o que agrega valor nos produtos, em bens de consumo, são as marcas, né? Porque o que faz você pagar, né? E vou pegar a referência fora, o que faz você querer pagar um dinheiro bastante importante numa bolsa, uma Chanel? A bolsa, você tem bolsas boas, tem a marca, tem o status, tem o prestígio, tem o que ela representa. Hoje em dia, não é só o que ela representa, o que ela transfere para a sociedade como retorno. Uma dúvida, você acha que os valores ao longo dos anos para uma marca, para o brand, ele vem mudando? Ele vem evoluindo. Ele não muda no conceito, o conceito de agregação de valor, não. De percepção de diferenciação, não. De você ser único e exclusivo para a pessoa que está comprando, não. Mas você exercita hoje de diferentes formas. Porque eu posso exercitar através do produto, que era como antigamente, mas hoje com relacionamento, com conteúdo, com fidelidade, com informação. Como você traz a pessoa, como você traz esse consumidor mais para perto para ele ajudar a co-criar o produto. Tem outras formas hoje que você consegue traduzir isso daqui. Porque no fundo você busca um engajamento. Né? Você quer que as pessoas estejam engajadas. Quando a gente fala do Estado, que a gente estava comentando, né? Você quer fazer, dá para fazer isso daqui no Estado? Dá. Né? Estado tem cultura, Estado tem geografia, Estado tem valores. A questão é como que você posiciona isso de uma forma alinhada para as pessoas enxergarem um valor adicional disso daí. Por exemplo, o Bequim trouxe esse elemento do estado da marca
E eu, por exemplo, quando conecto o Grupo Boticário, além de todo esse cuidado do atendimento, do ponto de venda, da qualidade dos produtos, mas sempre veio para mim a palavra de sustentabilidade, porque desde que eu me entendo por gente, eu lembro da Fundação Boticário, fui estudar desde a década de 90. Eu acho que não sei se tinha na enciclopédia a palavra sustentabilidade e já vocês estavam lidando com isso. Daí eu fui atrás. Eles colocaram, Bequim, na capa da revista, né, do Rio 92, o cheiro de queimar, enfim, quer dizer, esse posicionamento estratégico de fortalecer a marca, mas dentro de um conjunto de princípios de valores. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, sustentabilidade está no core do Grupo Boticário. Sim. O Paraná hoje é o estado, 3 vezes se mantém como mais sustentável. Esse alinhamento também, para a manutenção do Grupo Boticário no estado do Paraná, engajado, é importante também que os valores, que a marca Paraná, que a marca do estado, ela tem que combinar também com essas empresas que ela tenta atrair, e no caso do Boticário, em reter? Eu acredito muito nisso, porque no fundo, você vai onde você tem match. Se fosse alguém que está querendo instalar um negócio novo, onde eu tenho um match das minhas intenções, um local que eu tenha tranquilidade, tenha auxílio em pensamento, em infraestrutura, pessoas capacitadas, pensem como eu penso, ou seja, que no fundo, qual coisa? Você fala a questão do ESG, eu brinco que para mim é uma sopa de letrinha, ESG, porque no fundo, para nós, ESG lá é fazer o certo. E a gente faz o certo não de hoje, não por modismo, a gente citou a fundação lá em 90, mas eu posso voltar com você, a gente fazia isso em 1986, quando eu entrei. A gente trocava produto, aqui eu trocava produto por roupa para mandar para as pessoas que tinham perdido suas casas nas enchentes de Santa Catarina. Aí então auxiliava outro estado. Isso em 86. Então, aí depois a gente evoluiu, então depois o plano era que a gente pudesse plantar árvores por produtos que nós vendêssemos, porque na época era Boticário, produtos naturais, então a forma com que a gente podia retornar isso daqui. Daí fomos para a conclusão, fomos sentar com o Miguel Milano, que era o dono da cadeira de engenharia florestal na Universidade Federal do Paraná, e falou: vocês estão loucos, isso daqui vai uma reflorestada, Então a gente mudou e aí veio o conceito de fundação. Inclusive depois ele veio a ser o presidente da fundação, uma história super bacana. Então, no fundo, você vai tendo as iniciativas, vai expandindo, porque uma coisa é você entrar, outra coisa é se você quer sustentar. E você falou muito bem, Falou só, brinca comigo. É difícil abrir uma loja, fala, difícil abrir, mas sustentar, manter a loja aberta é mais difícil ainda, Que nem um avião, pode sair do chão. É isso daí. Então, está no estado. Mosaico é desafio. Ele tem que te oferecer uma evolução de pensamento que propicie que essas coisas que são importantes para você, teus valores se reflitam. E porque não são valores, na verdade, do ponto de vista do Bequim, do Arthur. É uma questão de sociedade. E aí entra um conceito que, por que você faz gestão? Hoje está muito em voga falar a questão de gestão de stakeholders, que tem que olhar para. Tá bom, só que a gente fazia isso com outro nome lá atrás e continuou fazendo, porque o resultado financeiro é fundamental, o colaborador é fundamental, meu parceiro de negócio é fundamental, o consumidor é fundamental e a sociedade também é fundamental. Eu cobro, não de hoje, o resultado da minha turma lá, em 4 dimensões. Eu junto consumidor e sociedade numa só. Eu cobro. E a gente faz isso há muitos anos. Trouxe o consumidor para a mesa. Tudo, consumidor e sociedade. Porque no fundo tem isso. O Miguel tem muito isso na cabeça dele. Não adianta a gente ser feliz sozinho. Perfeito. Ou seja, e tem que ajudar. Eu acho que aí tem um lado interessante, onde tem uma mescla boa entre o que um Estado pode fazer e a cabeça de organizações, de marcas, é que eu acredito muito que um dos importantes papéis de uma organização, uma marca forte, é ajudar a sociedade a se desenvolver. E aí você tem que ter um match importante com um Estado que também tem essa cabeça. Como a gente desenvolve a sociedade, como a gente cria padrões diferenciados de cuidado, seja cuidado ambiental, cuidado social, a questão de como a gente ajuda os empresários a se desenvolver, esse trabalho que a Invest faz, porque todo mundo fala, puta, o Brasil é o país que tem muita iniciativa, Eu falo, puta, é verdade, tem muita iniciativa, mas tem muita pouca acabativa. As pessoas não se preparam para fazer, tem muito voluntariarismo, mas não preparam. E aí, então, você vai somando. E a gente tem essa questão, Até pela cultura do franchise, como a gente ajuda as pessoas a pensarem, formatarem, poderem expandir seus negócios de forma sustentável. E sustentável não só do ponto de vista de sustentabilidade, mas do ponto de vista de crescimento saudável. Agora, você consegue... é importante isso, porque ninguém vai acreditar que a gente não combina as coisas. A gente fala um pouco, mas não combina. Em meio de 2019, começou a história do ESG, e começou forte. E eu conversando com o governador, liguei para o Arthur. Arthur é meu guruzão. Liguei para o Arthur ESG, sopa de letrinha, tal. Arthur, eu quero lançar um negócio. O primeiro comitê público-privado de ESG. Aí o Arthur falou, eu topo, mas eu tenho 3 condições.
colocou a primeira A, segunda B, a terceira C. Aí eu falei, governador, o Arthur topou fazer o comitê e a gente começou o comitê. Nós pegamos todas as secretarias, o número de secretarias, que eram 15, 16 em 2019, pegamos 16 empresas, cada uma engajou com um tema para fazer exatamente isso que ele falou, para como que a gente, com as empresas e as secretarias, podemos fazer ESG, podemos trabalhar sustentabilidade para as comunidades. Mas qual que é a cabeça, né? Eu fui presidente da Associação Brasileira de Franchise muitos anos, sou presidente da Associação Brasileira de Fabricantes de Higiene, Perfumaria e Cosmético, fundei o IDV, porque quando se pega Estado, associações, a gente tem uma missão de fazer como a gente amplia a chance de prosperidade. E aí, se A, B ou C vai fazer, mérito de cada um. Então, a gente tem que criar com o Eduardo Tossegui as boas condições. Então, a gente reuniu as empresas e a gente fazia os grupos, cada empresa era responsável por um tema, mas eu podia fazer com que a pessoa específica da outra empresa viesse palpitar, porque a gente queria a melhor solução para o Estado. Não era a melhor solução para o grupo boticário, para a empresa A, B ou C, qual que é a melhor solução? E, a partir disso, tentar remover as barreiras para poder fazer. Deu uma engasgadinha, né? Nesse negócio aqui. Normal. Mas a iniciativa foi ótima. Mas você trouxe um elemento, né, combinando com essa questão que o Bequim trouxe. Por exemplo, vocês têm uma experiência muito forte na indústria, vocês produzem, mas você tem uma vivência muito grande também no empreendedorismo em diversas camadas, porque vocês têm lojas próprias, vocês têm venda direta, vocês têm comércio eletrônico, ou seja, você consegue ter uma visão sobre o ecossistema de venda do varejo muito grande. Você consegue perceber esse impacto de iniciativas como essa da Invest ou de empresas que conseguem enxergar essa diferenciação para o desenvolvimento mesmo das pessoas, para a melhora de vida? Como você disse, o Miguel falou assim, não adianta a gente tentar ser feliz sozinho. Vejo sim. No fundo, também não dá para ser imediatismo, né? Ou seja, a gente planta o negócio hoje, amanhã as pessoas... Não, é uma cultura. Então, você vai que as pessoas têm que entender. Por exemplo, quando você fala em ESG, tem duas figurinhas que vêm na cabeça das pessoas. A primeira é, vou ter que abraçar a árvore, né? E a segunda é, já estou cheio de coisa para fazer, vou ter que fazer mais isso. E não é nenhuma coisa nenhuma. Ou que é caro. Ou que é caro. Bem, os três. E no fundo você tem que entender que você pode fazer suas atividades que você já tem que fazer no seu dia a dia através desse olhar. Então, não vai ser adicional, você não vai abraçar, você está falando de linguagem de negócio e você vai ter condição de ter uma chance de sucesso melhor. Mas, para fazer entendimento, por isso que é um trabalho, né, é quase que um pastor, né? Isso daí você tem que fazer. Por isso que é importante o papel da Invest. A catequese. Porque vai catequizando, pega o banco de desenvolvimento daqui também. Você tem que ir sentando e falando para as pessoas que elas vão entendendo. Né? Eu vou contar uma historinha para vocês, que um dos maiores desafios que eu tive, eu fui chamado para... Teve um congresso de comércio e serviços tradicional, e era em Mato Grosso. Minha franqueada me liga, arrumei um negócio, vai ter que me dar uma palestra aqui e tal. Eu vou, com o maior prazer e tal. Aí, e como vai ser? Se vai ter aqui, se vai ter um bate-bola, vai ter um mediador, vai estar a Marina Silva, que ela é a ministra, você vai poder falar com ela. Eu falei, beleza. X lá, tô lá, o pessoal chegando, a caravana chegando, porque o pessoal viaja a noite inteira, do pequeno, não é do grande, viajando, aquelas caras lá, o pessoal com chimarrão, né, o pessoal do fundo e Mato Grosso com chimarrão na mão lá. Aí ele encosta assim, tem um probleminha. O que foi? A ministra não veio. Só que eu não tinha preparado nenhuma apresentação. Era para ser uma conversa. E aí, como que eu faço aqui? Eu tô com 3.000 pessoas que mal dormiram à noite e eles querem que eu fale sobre sustentabilidade e ESG. Falei, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, falei, moçada, negócio assim, tô aqui, lá. Vocês estão achando que eu vim falar de abraçar e tal? Eu vim falar do negócio de vocês, da forma de gerar mais resultado, mais dinheiro no bolso. E não, opa! E eu ganhei a atenção da plateia durante 1h30. Energizou. Não, porque é a linguagem, a forma como você acessa. Eu aprendi isso no meu negócio. Não adiantava falar de um jeito, né? Porque as pessoas não entendem que isso reverbera para elas e a partir delas. Eles não são sujeitos passivos da ação, eles têm que ser sujeitos ativos. Excelente esse teu ponto. Por exemplo, você falou da importância do din-din no bolso, do crescimento. Eu fico impressionado quando eu olho a trajetória do Boticário. Vocês vêm lá desde 77, tiveram algumas questões de crise ali, talvez 87, mas no geral, a sensação que eu vejo é de uma curva ascendente muito, muito forte de crescimento, de domínio no mercado, né, de beleza, enfim. Qual é o segredo para ter essa trajetória toda de sucesso e como que você enxerga o futuro desse varejo, tanto da beleza quanto do varejo no geral e do próprio Grupo Boticário? Quais são os próximos investimentos? O que você está mirando lá na frente? Perfeito. Veja, o crescimento, na verdade, ele é dado através de uma questão
do mercado em si, né? Ou seja, o mercado de beleza é um mercado que ele tem uma resiliência boa em quedas, né? As pessoas às vezes estão mal, mas não querem aparentar que estão mal, então o batonzinho, né? Dá um up. E em momentos que a economia vai bem, a renda, quando a renda está um pouco mais solta na mão, está mais ele quer uma melhor experiência, ele quer um melhor produto. Então a gente consegue flutuar. Isso não resolve minha vida, porque no fundo as crises econômicas aconteceram, né, os planos econômicos do Brasil e tudo mais. É só que a gente teve sempre uma cabeça muito voltada para o que a gente queria construir. Eu, Miguel e todo o time que nos acompanhou e nos acompanha ao longo disso daqui. Ou seja, a gente tem um propósito muito claro. Nós temos um propósito de criação de oportunidades para, através da beleza, melhorar a vida de cada um e o mundo ao seu redor. Então a gente tem muito isso na cabeça, né? Criação de oportunidades, por isso que a gente investe. Tipo, eu podia, quando a gente estava com a marca Boticário, que já per si era grande, tinha muita coisa para fazer, a gente resolveu criar um grupo. Foi em 2010. Trouxemos 3 novos negócios em 3 anos, numa folha em branco, a produto na mão do consumidor, propostas diferentes, e todo mundo assim, é louco, né? Por que é louco? Não posso empreender? Não posso testar coisa nova? E se você, bora, vamos arrumar, vamos conseguir. Mas tem muitos sinais de querer criar oportunidade, que acho que no nosso país, que é um país tão carente, a maneira que a gente tem, nós empresários, de podermos ajudar, né, é criar oportunidade de emprego. Empreender pessoas... no Brasil é fácil? Pô, você não faz essa pergunta. Apesar que a resposta é fácil. Não, porque, no fundo, é muito atrativo, porque tem 200 milhões de consumidores, né, pessoa, mas cara, tem um monte de buraco na estrada para você fazer, né? Ou seja, desde serviços, formulários, burocracia desnecessária que Arthur, você precisa fazer. Eu acho você uma referência como empreendedor, né? Da nossa geração, da geração mais nova. O que você vê se a gente fizer um balanço entre essa geração, a geração que está acima de nós e a geração que está vindo? Boa. Acho que a geração que veio antes de nós, eles tiveram um pecado, muitas vezes, não para todo mundo, deixo claro aqui, mas um pecado de informação, que eles, o grande sonho da geração era que o filho trabalhasse numa instituição pública. No Banco do Brasil, no Petrobras, porque eles iam poder se aposentar, ter uma ajudar. Então, esse sonho. Foram educados para, né, ter uma estabilidade. Talvez por viver um mundo mais... Né? E aqui não tem certo e errado, né? Então, acho que faltou muito. A gente tinha a principal escola de negócio do país, que era a Fundação Getúlio Vargas, falando zero sobre empreendedorismo. Muitos anos. A cadeira de empreendedorismo entrou na Getúlio Vargas quando a gente começou, não eu e as pessoas começaram a bater como que pode uma universidade que fala da geração de negócios, né, formar executivo para o setor financeiro. Não tem nenhum pecado, mas é isso que tem que formar. É único isso daqui, é muito mais. Só com colaboração. Eu visitei agora nos Estados Unidos uma escola, que é a melhor escola de técnica agrícola. A principal matéria deles é o empreendedorismo. O jovem aprende a ser empreendedor. É isso. Porque a mentalidade faz a diferença. A formação, você vai ter que ir fazendo para as pessoas. A nossa geração chega no momento que fala assim, bom, eu não quero essa estabilidade, eu não quero esse emprego, e não é pro mal de volta, mas eu não quero essa estabilidade, eu quero empreender, eu quero fazer, eu tenho sonhos, todo mundo tem sonho, né? Mas quero construir, quero fazer nosso negócio. O Miguel tinha um sonho de ter uma marca de produtos de cosmética e perfumaria brasileira que fosse de alta qualidade. Esse era o grande sonho da vida dele, quando ele começou. Quando me juntei a ele, eu tinha um sonho de poder... Como que a gente conseguiu expandir um atendimento, uma experiência melhor para o consumidor, além do que eu vivia nas lojas, que nós, meus pais, eu queria abrir lojas nos bairros, depois queria ir para outras cidades, porque eu entendia que o 360 dessa visão do consumidor era mais importante que entregar um produto só com um preço barato, né? Poder fazer isso daí. Então a gente juntou os sonhos de fazer. Então a gente tinha um sonho de empreender, a gente tinha um sonho de querer buscar novos horizontes. O Eloy Zanetti, que trabalhou muitos anos conosco, né, uma referência na área de marketing e comunicação do Paraná, ele falava, o problema daqui é que o empresário não quer atravessar o rio Atuba. Não quer cruzar, tem medo de se expor, e aí não tem isso daí. Então acho que tem essa questão que nós queremos buscar. Acho que essa geração que está vindo hoje, ela vem muito mais livre para uma série de coisas, mas carece de conteúdo. E aí começam os problemas, tipo, eles podem empreender, eu posso ser o cara meu sonho é ser o dono da startup, tá tudo certo. Você tem conteúdo para isso. Porque não adianta só que achar que a ideia vai resolver. Os influenciadores. E de volta, nada contra influenciadores, mas dá para... Acho que a gente vive uma crise de conteúdo. As pessoas leem um headline e se acham especialistas. São especialistas em técnica de futebol, na guerra do Oriente Médio, tudo porque leu 2 linhas e se acha mega entendido. Não tem futuro. Ou o CDS tem profundidade, tem análise para fazer, seja para falar de futebol, tô brincando aí fora do bar, né? No bar, sabe? Mas para você conversar direito, se você quer empreender, se você quer falar, você tem que estudar, você tem que embasar para poder ter uma opinião desse. E hoje acho que tá muito fluff isso daqui, tá muito poroso.
E aí a densidade necessária para estabelecer grupos maiores e volta, temos excelentes exemplos no Paraná aqui de empreendedores com startup, pega o Alfonso, pega o pessoal de Banks, pega a Tech, impérios e cabeças maravilhosas, mas são poucos. Mas também levou tempo, né? Poucos deles você fala assim, em 6 meses, que muitas vezes algumas pessoas que buscam negócios, oportunidades, eles não têm essa maturidade. Essa geração nova está muito imediatista. Isso é o ponto. O cara assina na cadeira. Ontem eu estava com os nossos trainees, né? Aproveita, ontem lá, sempre bato um papo com os nossos trainees e tal. Eu falo, aqui não tem esse negócio. Você não acha que você vai ser promovido a cada 6 meses, querido? Aqui você tem que entregar os projetos. Você vai tem entrega. Você que está entrando hoje, eu olho para você e desejo que você possa concorrer a ser CEO do grupo. Mas você vai ter que fazer as entregas. Tem que ter entrega. Ficar pulando. O pessoal, não, fiz 6 meses, tá muito chato aqui, já fiz não é indicação. E você sabe que é o seguinte, é muito engraçado. Não estou ele falar. Não, por favor. Não, o que eu acho engraçado, quando eu entrei na Invest, cara, eu chegava em casa, tinha 30, 40 currículos para entregar. Gente, eu tenho um acordo com o Arthur. Se eu falar de negócios com ele, esse currículo já vai estar um carimbão, aqui, ó, cai fora. Mas vocês tocaram num assunto maravilhoso, que é a questão do ciclo de tempo. Porque o que eu tenho acompanhado dessa transição do Grupo Boticário, por exemplo, hoje nós temos um novo CEO no Grupo Boticário, Fernando, assumiu, está indo bem, bons resultados. Perfeito. Mas ele pensa, segundo o que eu tenho acompanhado, ele pensa num ciclo ali de 3 anos, 5 anos, e vocês têm ali no conselho, né, você, o Miguel, tendo talvez uma janela um pouco mais ampla. Essa ideia de longo prazo, de uma entrega consolidada de longo prazo, ela é fundamental também para a manutenção do grupo saudável desse jeito? Eu acho vital, mais que fundamental, eu acho vital. Porque acho que temos que entender, se eu não olho para o meu futuro, eu não sei como eu vou chegar lá. E se eu não sei como eu vou chegar, pouco importa o que eu estou fazendo hoje. Eu não tenho direção, não tenho negócio. Estou apertando um pouco, né? Mas no fundo, tem que ter essa visão. A gente tinha dificuldade de ter uma visão a longo prazo na época da alta inflação. Né? Que você ter o longo prazo era 6 meses, 1 ano, porque a gente tinha a questão de matéria-prima cotada em dólar, matéria-prima cotada em dólar, taxa de juro, capital de giro e tal. Na hora que veio a estabilidade com o Plano Real, Fernando Henrique, nosso mundo se abriu. Porque falou, cara, eu posso fazer um planejamento mais longo prazo. E foi isso que deu origem a ter um projeto que a gente fez chamado Redesenho lá, que é Sementindo, que é o grupo hoje. Então estou voltando para você em 1996. Coisas que nós fizemos lá, obviamente não sabia que o grupo ia ser grupo, não sabia que esse tamanho, mas o pensamento que nós implementamos, a forma de olhar, e naquela época nos trouxe até hoje, e a gente faz isso numa constante evolução, porque eu tenho que pensar o futuro, porque senão como vai ser? Acho que as pessoas acham que, não, é simples, não é nada simples, a gente tem uma máquina, eu lanço por ano 3.500 a 4.000 novos produtos por ano. Impressionante. Todas as marcas. É uma máquina de lançar produto. 10 produtos por dia. Hã? 10 produtos por dia. Para fazer, para colocar. E aí? Se eu não me planejar, se não entender, mas tem que olhar os formatos. Então, o que eu faço é um exercício, né, que a gente faz, tipo, eu sempre brinco, né? As grandes modificações, eu estudei na história que nas tribos indígenas, os pajés não se reuniam para tomar uma decisão e diz que eles só tomavam a decisão quando eles estavam na roda e parece que eles tomavam uma coisa que cutucava o estômago deles. Pô, aprendi com isso. Eu olho o negócio, quando eu começo o meu estômago a cutucar, eu sei que está na hora de fazer uma mexida. Mas não é assim, né? Tipo, eu vou lá para frente, eu tento olhar 10 anos para frente, não é acertar. Eu quero a mosca, eu quero entender se meu direcional está correto. A partir disso, volto para hoje, olho se eu estou com as competências dentro de casa que vão me possibilitar chegar lá, e depois se eu estou com as competências, se o desenho que eu estou na organização está correto. E a gente faz muito tempo. Né? Ou seja, porque o pessoal fala muito, vocês são inovadores em produto. É verdade. A gente lança muito produto, a gente tem muita inovação, e talvez seja a coisa mais palpável, mas a gente sempre inovou muito em comunicação. Um dos primeiros merchandising novela do Brasil foi nosso. Foi na Gata Comeu com a Débora Evelyn, que era uma franqueada, e arrumei briga com os franqueados, porque eles diziam pra mim, mas eu não sou ela, com aquele jeitão dela, mas é o personagem da novela, enfim, né? Mas se doíam, que é bom, estavam doídas, crianças. Né? Provoca. A forma como que a gente faz a experiência, o desenho das lojas, a experiência, o conteúdo, a gestão do negócio, que as pessoas não dão valor, mas gestão também precisa de inovação. Isso que a gente acabou de fazer, esse movimento, é fruto disso. Né? A gente derrubou um modelo que era vencedor, estrutura por unidades de negócio, cada marca fazendo todo o seu, para um modelo que a gente faz por jornada, olhando consumidor, franqueado, venda direta, multimarca e colaborador. Pouquíssimas organizações do mundo fizeram isso. E a gente resolveu fazer negócio. Por quê? Porque eu estou olhando o futuro. E aí você trabalha até a sucessão.
Tudo faz parte do jogo. Porque essa divisão, a sucessão... dos franqueados, inclusive. Dos franqueados, mas no nosso caso, né? Porque a gente fez a sucessão agora? Graças a Deus eu não estou com nenhum problema de saúde, eu não estava de saco cheio, eu sou apaixonado por tudo que eu faço, então, que são as características básicas que você fala, porque eu acho que a gente tem que modernizar isso também, tá? Fosse um pouquinho antes, né? Cadeira de CEO é uma cadeira sensacional, adorada, mas ela tem uma atividade muito pesada, e cada coisa nova, durante toda a história, você não tira a coisa, você só acrescenta a coisa. Antes eu tinha contabilidade, depois eu passei a ter controladoria, agora eu tenho compliance e risco. Antes eu tinha marketing, agora marketing tradicional, agora eu tenho marketing, você só vai agregando coisa, e você vai pendurando. Não é factível, né? Ou seja, então tem que, antes tem que, do tamanho da organização que você tem, obviamente, tem que entender. Nosso momento é melhor dividir a função. Então, a gente dividiu o que é a divisão. O Fernando está como CEO do negócio e ele, o time executivo, tem o plano sempre trienal, o método dele faz aqui, e eu estou numa cadeira que é de vice-presidência do conselho, mas é uma espécie de um chairman executivo. E aí puxo com o Miguel e com os outros conselheiros. Aí a minha gestão é de 7 a 10 anos, que eu tenho que gerar os inputs que ele tem que absorver um dos planos trienais para fazer as entregas. Agora, dentro do que você apresentou, falou do ambiente, falou do cliente, de toda essa jornada, pensando também agora no detalhe da audiência. Estava conversando com o time mais jovem nosso aqui do grupo RIC, e muitos deles falaram, o que vocês pensam quando fala do Boticário para além do produto? Falaram da questão da gestão de pessoas, da importância de gente. Conversava com o Bequim também, eu converso com outros empresários que quando olham para o setor público também falam de gente. Falam, olha, essa mudança da Invest tem com relação do governador ter tirado um político da cadeira e ter colocado um empresário, alguém que que já teve talvez um umbigo no balcão ali, sente a dor. Essa questão de gestão de pessoas para um grande negócio, para o teu franqueado, para a sucessão, ela é de fato determinante para o sucesso? Fundamental, porque no fundo tudo acontece através das pessoas. Se você, a não ser que você tenha um negócio que é você, vou brincar, você uma câmera, você uma tela, que é você isolado, é a única chance de ter sucesso sozinho na vida e ainda olha lá. Porque o resto sempre vai precisar de alguém. Mesmo assim, você precisa de alguém para passar um produto, para ajudar, para pensar, para fazer o contato. Então, as pessoas que realizam o negócio. E essas pessoas têm que estar preparadas, engajadas, né? Alinhadas no propósito para poder fazer as entregas corretas. Porque a pior coisa que você tem é ter um monte de gente com iniciativa sem direção nenhuma. Então, tem um trabalho todo de preparo desse time, tudo para poder fazer. Mas, obviamente, aí não conseguiria fazer nada. Sem a rede franqueada, eu não conseguiria nunca ter evoluído. Sem as equipes que trabalham em loja, no contato com os consumidores, imagina, né? E tudo mais. A gente tem, hoje, para você ter ideia, dentro do grupo eu tenho 20 mil pessoas que trabalham diretamente conosco. 20 mil pessoas. Se eu boto a turma dos franqueados, você pode acrescentar esse número aí, mais umas 25 mil pessoas, vão para 45, 50 mil pessoas que trabalham nas lojas. Aí depois vem revendedora, vem todas as outras coisas. Então, é uma massa de gente que tem que ser tratada com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito, para poder fazer com que os valores das nossas marcas cheguem na mão do consumidor da forma adequada. Maravilha. Arthur, muito obrigado por compartilhar a tua experiência. Bequim, por todas as contribuições. Eu ainda tinha mais umas 10 perguntas, mas tudo bem, vai ter que vir mais uma vez. Com toda certeza, já fica o convite para vir conversar com a gente de novo aqui no Made in Paraná. E mais do que isso, deixar aberto também para a nossa audiência, mandar perguntas, caso queira se conectar de alguma forma, né, Bequim, aprender um pouco sobre como funciona a o ideia Invest, é essa. Conversar também sobre como funciona o Grupo Boticário, entender toda essa experiência. Então, entre em contato com a gente, mande uma mensagem que a gente vai fazer essa conexão entre pessoas de bem. Então, mais uma vez, Arthur, Bequim, muito obrigado. Obrigado a você.